Bom dia! No Auto Esporte de hoje, olha só como esses dois recriam carros. Várias peças desse carro foi utilizada a partir do carro original. A confusão para quem precisa colocar fluido no câmbio automatizado. Mas não é o fluido do câmbio, é o fluido do robô. Do robô. Drift online. Interiores claros, tá aí uma tendência. Por que as baterias de bikes e patinetes elétricas podem explodir? Lembra quando os celulares explodiam? A teoria é mesmo. Para começar, Oxisanitização. Para quem precisa estar rodando, é uma boa forma de manter o carro higienizado. Funciona assim: uma carga de ozônio é aplicada para desinfetar o sistema de ar-condicionado e também a cabine. O gás é eliminado por esse equipamento colocado dentro do carro fechado. Então, doutor, oxisanitização libera ozônio. Ozônio tem uma eficácia? Sim, o ozônio ele pode reduzir, os micro-organismos, fungos, bactérias e até mesmo vírus, Então pode ser uma medida aí associada, a aumentar a descontaminação aí dentro do veículo. Mas importante deixar claro, não se sabe se é eficaz contra o coronavírus, mas ajuda a combater outros micro-organismos que baixam a imunidade. A oxisanitização é oferecida no Brasil desde 2007. O custo varia entre R$100 e R$200. Eletricidade para se mover nas bikes, overboards, patinetes. A maior parte com bateria de lithium-íon. E essa pegou fogo. Olha, começa com uma fumacinha. Por quê? Acredite, os incêndios mais comuns são durante a recarga. O superaquecimento faz com que as células entrem em combustão espontânea. Nesses cilindros estão as células de lítio-íon. São ligadas a um dispositivo eletrônico que deve desligar o circuito se o material apresentar algum vazamento ou problema. Se soltar uma fumacinha, sai de perto? Sai de perto, sai correndo que pode explodir. Os casos são raros, mas acontecem em todo mundo. Lembra quando os celulares explodiam? A teoria é a mesma. A bateria de celular deixou de explodir depois que um certificado se tornou obrigatório. Esse selo comprova que ela passou por pelo menos 15 testes diferentes. Para bikes e outros veículos leves, ainda tem muita bateria comercializada sem qualquer tipo de certificado. Atualmente aqui no Brasil não tem teste de homologação ou certificação específico para bateria para o uso em bicicleta elétrica, por exemplo. Se o fabricante ou fornecedor tem normas que tem esses tipos de teste, ele poderia fazer voluntariamente, mas hoje não é obrigado. Essa é a cápsula com lítio-íon. A placa eletrônica faz o controle e gestão da energia. Aqui, a capa armazena todos esses elementos. Um certificado garante a qualidade da matéria-prima e do sistema. E os cuidados do usuário? A primeira coisa é ver a origem do seu fornecedor, se ele tem tantos testes homologados com entidades certificadoras internacionais ou nacionais e ver também a questão se ele vai ter garantia, como que ele trata essa questão toda de segurança em relação à bateria e em relação à bicicleta. E no dia a dia? Dica número 1, evita deixar as baterias expostas muito tempo ao sol. Na hora da carga, atenção na compatibilidade do carregador. Se ele não for adequado, ele não controla a corrente elétrica da bateria. Aí ela acaba aquecendo e pode estourar ou pegar fogo. Por isso, a recarga deve ser sempre supervisionada. Também evite guardar a bateria por muito tempo carregada e nada de usar as baterias acidentadas. No mercado, há vários tipos de misturas químicas nas baterias com lítio-íon, como o óxido de manganês, a base de níquel, cobalto e alumínio, níquel, manganês e cobalto. Vale ficar de olho.
Dentro dessas químicas, a mais segura é a bateria de ferro fosfato de lítio. Mas não quer dizer que só que ela é mais segura, só que ela tem menos densidade de energia, que é menos autonomia. E também não adianta eu comprar uma bateria de ferro fosfato e ela não ter uma procedência, que ela também pode ter esse problema de pegar fogo. Um certificado é importante porque valida a autonomia, tempo de carga e quanto tempo ela pode ficar sem funcionar, testes de queda, enfim, informações que permitem uma compra mais segura para o consumidor. A gente tem uma previsão para chegar essa homologação para as baterias de bicicleta? Olha, eu gostaria que fosse logo, né? Mas isso a gente depende aí das questões de ver como governamentais, né? Porque não adianta a gente, né? Você tem que ser uma coisa do país, né? Então, eu acho que com essa tendência de ter mais usuários, os órgãos responsáveis por isso, como o Inmetro, devem estar olhando para esse produto também para trazer maior confiabilidade e segurança também para os usuários, para todo mundo. Na hora de sair, equipamento de segurança sempre, hein? Daqui a pouco, 2 artistas mostram como reinventar carros de época. Câmbio automatizado. Os primeiros produzidos precisam de atenção. Drift online. E o interior, claro, caiu no gosto do consumidor. Online. Já pensou andar de lado assim, sem sair de casa? O automobilismo, assim como todos os esportes, teve seus campeonatos adiados. E para não perder o ritmo, se manter ativo respeitando o isolamento social, a solução encontrada foi um simulador de corrida dentro de casa. Vai rolar um campeonato muito legal e o Bruno e o Barion, que correm também nas pistas, vão estar lá. Todo mundo andando de lado. Com a tecnologia atual é possível ter uma sensação muito parecida com o que a gente tem dentro das pistas, inclusive podendo competir com outros pilotos. Para entender mais de drift, olha só como é que foi a final do Mundial de 2019. Uma visão como esta significa que nesta pista, nessa noite, andar de lado é tudo que os pilotos querem. A modalidade já extrapolou as fronteiras do Japão, onde é uma das categorias mais disputadas do automobilismo. Aqui nos Estados Unidos, ganha cada vez mais fãs. O carro é todo mexido, todo preparado para sacudir desse jeito, ir de lá para cá, andar de lado e seguir adiante, sempre transformando pedaços de pneu em fumaça. Os pilotos são avaliados em 3 quesitos na fase eliminatória, que é individual. Os critérios são estilo, que na realidade é o que mais vale, que é a agressividade do piloto, realmente o show que ele traz pro público, pro espetáculo. Entre os competidores é esse balé, entre os 2 carros buscando os mesmos movimentos. Depois tem a linha onde você tem marcado na pista onde você tem que passar, tanto com a traseira do carro quanto com a frente. E o ângulo, que é o quanto de lado o piloto está andando. Quanto mais de lado, melhor. Claro que o ajuste dos carros é fundamental e todos eles passam por muitíssimas modificações. Mas o legal é que competem em igualdade de condições, modelos bem simples, como destes que a gente vê nas ruas, com super máquinas como estas. Na realidade, o que manda no drift é o peso do carro e o tamanho do pneu. Lógico que a gente tem que ter pelo menos um motor mínimo para conseguir andar. Aqui nos Estados Unidos, menos de 800 cavalos, difícil você fazer alguma coisa. O interessante é que, olhando daqui, muita gente pode achar que os freios também são sobrecarregados e que tem que ser trocados a toda hora. Mas não é assim. Então o que faz você ficar de lado é o motor e não o freio. Normalmente você usa o freio de mão só para entrar na curva e depois tudo acelerador. A modalidade vai crescer. É um show na pista e online. E você vai acompanhar aqui no
Auto Esporte. Drift é um espetáculo, né? Saindo fumaça o tempo inteiro, raspando na parede. O câmbio automatizado tem 13 anos de mercado. Cada marca escolheu um nome. Dualogic, iMotion, EasyTronic, PowerShift, iShift. O primeiro veio no Meriva, da GM. E hoje, muitos dos modelos já trocaram algumas vezes de dono. Você estava me explicando de uma certa confusão no mercado que acontece com um componente importantíssimo para esse câmbio, que é o fluido. Mas não é o fluido do câmbio, é o fluido do robô. Do robô. É, robô. Para entender, vamos dar uma volta com o Marcelo. Realmente ele ficou, né? Ele segurou demais a primeira marcha, né? Na subida é onde ele sofre mais. O modelo é de 2014 e tem 64 mil quilômetros rodados. As trocas de marchas estão lentas. Como ele começou a dar esses problemas, eu levei num outro mecânico e aí ele sugeriu de completar o óleo do robô lá onde fica um reservatório. Você sabe qual foi o fluido que ele colocou lá? Acho que foi o DOT 4, acho que é o mesmo de freio, se não me engano. Tá aí uma confusão mais comum do que a gente imagina. O fluido do freio é usado para embreagem quando o câmbio é mecânico. No automatizado, é outro tipo de fluido. Apesar dele ter embreagem, ele tem engrenagens, ele não atua da mesma maneira. Ele tem um componente a mais que pisa na embreagem por você. E é por ele que a gente precisa cuidar. Olha o que acontece quando se completa com fluido de freio. Foi isso que fez o carro do Marcelo piorar. Se a gente olhar aqui, o que é mais avermelhado, roxo, é o fluido de freio. É o fluido de freio. Quem está em cima? É o óleo próprio para esse tipo de automatização. E ó, como é muito mais pesado, né? O fluido de freio tem o objetivo de suportar a temperatura, porque o freio aquece, mas ele é um fluido que está ali para criar, entre aspas, um calço hidráulico, né? Para poder suportar a pressão. Diferente desse fluido que está aqui em cima, que é de viscosidade, temperatura. O tempo de troca de marcha do carro do Marcelo chega a ser 3 vezes maior que no modelo com o mesmo sistema e o fluido correto. Ó, vamos partir com ele, ó. Subidão. O que você achou? Tá perfeito, né? Bem Quando diferente. eu peguei o meu, ele tava assim. Ah, é? Os fluidos do robô do câmbio automatizado não têm validade. Os mecânicos recomendam a troca toda vez que for feita a manutenção da embreagem para revitalizar o sistema, que aguenta uma senhora pressão e alta temperatura. O que é isso aqui? Isso daqui é o protetor do acumulador. E aconteceu uma explosão lá a ponto de abrir esse buraco aqui. Esse rombo aí. Isso só para ter uma ideia do nível de estresse que a gente tem ali dentro. Que tem né? aí dentro. Agora, o que tem acontecido com frequência é que estão tendo uma confusão com o fluido de freio com o fluido que vai nesse reservatório. Prejuízo do Marcelo com essa confusão, R$ 2.300. Se for uma bomba do óleo, os anéis de vedação e um dos acumuladores de pressão. Depois do conserto, só alegria. Igualzinho o outro, né? Nós testamos, né? Olha como ele trocou a segunda rápida agora. Rapidinho. Não trepidou nada. Os sistemas automatizados de trocas de marcha estão evoluindo. Tem sistemas que nem precisa de óleo. Agora, se o seu teu carro tem mais de 8 anos, aí não. Todos eles precisam de fluidos especiais, com uma única exceção. Esse sistema aqui. O fluido que vai nesse reservatório é sim o fluido de freio. A função dele aqui é ajudar no acionamento da embreagem. Essa parte aqui é como se fosse o cabo de embreagem. Agora, o curioso é aqui, um motor elétrico que faz toda a manipulação nas trocas de marchas. Portanto, se o seu carro tem um câmbio automatizado, fique atento qual o fluido correto que é indicado para ele. Já já, arte e paixão para reinventar carros. Ele não só recria os carros, mas conhece cada detalhe, porque ele pilotou esses carros. E que tal bancos claros? Olha que legal esse aqui. Ele aparece revestido no bege claro, olha, sem nenhum detalhe de outra cor.
Interiores claros, tá aí uma tendência. O que era uma opção entre os carros premium já está ao alcance de muitos consumidores. Olha que legal esse aqui. Ele aparece revestido no bege claro, olha, sem nenhum detalhe de outra cor. Painel, olha, revestido no mesmo material do banco. Mas olha o detalhe da porta. Ela é meio felpuda. Agora vamos ver esse outro. Carro claro com interior claro. Parte de trás só tem de escuro o cinto e o porta-copos. O consumidor aprovou esse tipo de interior nas pesquisas feitas no Salão do Automóvel de 2018. Foi um laboratório, tanto que logo na sequência, 6 meses depois, nós lançamos o veículo com o interior na cor marfim. Cada vez mais o brasileiro se dá conta que o interior do carro é o que conta, ou seja, a gente passa muito mais tempo vendo o interior do carro do que vendo o exterior do carro. Esse SUV tem 3 opções de cores internas e o bege já representa 20% das vendas. Isso mostra muito a vontade deles mostrar uma exclusividade, de ser um pouco diferente, né? E agora, quem quer comprar um carro novo, ir na tendência ou na tradição? O interior é onde você fica, o cockpit, onde você pilota. Eu acho que você escolhe o carro agora pelo interior também. Sim, você consegue ver a textura, o desenho, a costura. No caso, é bem legal, é uma coisa que chama a sua atenção. Dá essa sensação de claro, mas também não é tudo claro. Essa diferença de duas cores é bem legal. Você consegue, mesmo focado no trânsito, você está sentindo a cor e parece que você está num espaço maior com a cor mais clara. Bem reparado, a composição das cores. A gente veio com o interior, o banco, né, um cinza um pouco mais claro, né, diria que quase uma tonalidade de marfim. E para fazer um pouco de harmonia com o veículo, a gente trouxe todo o painel num tom de cinza um pouco mais escuro que o banco, né, mas ainda assim deixando ele bem mais claro do que o preto tradicional, o cinza escuro tradicional. Tem detalhe marrom misturando com o grafite do painel. Olha só esse contraste. A porta, boa parte clara, console central e ó, a parte do porta-luvas também. As peças onde você manuseia mais, elas são escuras. No volante, a manopla do câmbio, os controles de saída de ar, os controles de rádio, todos eles são em tons escuros. O Iago volta para o interior todo preto. Logo quando a gente entrou nesse carro aqui, eu senti que o banco tá bem mais quente. O banco tá mais quente, eu também senti. Olha outra vantagem do interior claro. Debaixo do sol quente, o termômetro sobe menos. E até nas tapeçarias independentes, a procura aumentou. De 10 clientes, 30% procuram pela tonalidade mais clara. Seja ela numa cor creme ou numa cor gelo. E no dia a dia, é assim. Várias roupas em cima de um mesmo banco claro. E aí, será que não tem problema? Uso calça jeans todos os dias para trabalhar. Eu percebi. E aí o banco começou a manchar. Ficou um pouquinho azul. A cada 6 meses tem que limpar bem, porque senão... Mas sai. Sai. Se levar muito tempo para retirar, dependendo da situação, ela impregna ali e ela não consegue tirar 100% mais. É um processo rápido que você faz aqui normalmente, que nem eu fiz aqui, que levou segundos. Os interiores claros exigem mais cuidado. Mesmo assim, já viraram preferência de muitos consumidores. E vamos combinar? Estão bonitos. Em janeiro, vamos entrar na moda então, vai. Esportivos clássicos e até carros de corrida. A paixão por alguns modelos é tanta que esses dois se especializaram em recriar modelos. Esse painel aqui central, com velocímetro, temperatura de óleo, bateria, são todos originais. Principalmente esse aqui no meio, né, que tem ali a velocidade ainda em milhas. Olha que bacana. O
Corvette 1958 foi produzido nessa oficina. Um trabalho artesanal para deixar o modelo com cara de antigo. E esses pontinhos que tem aqui são meio que uma recriação do original. Isso, como essa parte traseira aqui também. Isso, para alguém pensar que esses frisos também são originais. Parece mesmo que houve algumas marquinhas de tempo, né? Essa peça é original de 1958 e ela é de Zamac. E o Zamac, com o tempo, vai... Como se fosse uma doença isso, né? E meio que você cromar de novo, alguns pontos não se recuperam. Deixamos que não ficasse 100% lindo. Ficou esses defeitinhos para ficar parecendo que é uma peça igual a de Zamac. Até nesse detalhe você se preocupou. Para recriar um modelo, é preciso ser fiel ao original. Diferente da réplica, onde pode-se usar a mecânica de um carro em outro modelo. Esses pneus aqui, você encontrou mesmo? A Banda é uma empresa que faz lá nos Estados Unidos? Com a faixa no próprio pneu, não é um aplique, é original. Esses aqui são originais, né? São originais de época. É de um Corvette de algum que desmancharam nos Estados Unidos e eu comprei. Várias outras peças foram adquiridas no exterior. E o carro é uma espécie de celebração de uma história de superação. Tinha acabado de perder a perna, fui procurar emprego, porque eu já trabalhava em oficina. E o cara virou pra mim e falou assim, puta, mas será que você vai conseguir, né? Eu voltei pra casa, eu era um moleque, com 16 anos e meio. Aí meu pai falou, quer que eu te compre uma perna mecânica? Eu falei, não, quero um revólver de pintura e um compressor. Então eu comecei pintando geladeira, não sabia nem instalar um toca-fita, só que eu queria fazer hot rod. Aí eu comecei a estudar, curso de elétrica e solda e tudo. Dos hot rods aos trabalhos em fibra, como caçambas para Silverado. Me abriu uma luz, falei, pô, os Corvettes são de fibra. Será que eu sou possível fazer isso? Preciso de um Corvette. Vamos fazer a volta! A direção é mecânica, então para fazer a volta é complicado, mas vamos lá. Nestor Salerno é reconhecido como um artista na Argentina. Desse ateliê saem obras como Lancia D24 e o Lotus 7. Por exemplo, essa carroceria aqui ela é de alumínio. Você precisa fazer as soldas, lixar, realmente ver os vincos, a circunferência e até os lados é complicado, né? Porque você precisa achar o número certo para que fiquem os dois lados iguais. O pequeno esportivo da Lotus, criado por Colin Chapman, fez sucesso na Inglaterra por ser um carro leve e aberto. A sensação era de guiar um Fórmula, mesmo com 2 lugares, rodas bem aparentes e esse formato de charutinho. Ele diz que não só recria os carros, mas que conhece cada detalhe, porque ele pilotou esses carros, né? Então, não é só a beleza, porque os carros são muito bonitos, as recriações são muito bonitas, mas também tudo por volta, a estrutura e como o carro se comporta tem que ser exatamente como ele dirigia na época. Salerno guarda lembranças de títulos nacionais como piloto e preparador. Os desenhos ajudam a ter essas recriações idênticas a originais dos anos 50 e 60. Tudo para atender essa paixão por andar em modelos clássicos. E é isso que eu estou vivendo agora. Dar uma aceleradinha num carro que no original eu andei, mas um criado pelo brasileiro sim. Esse aqui é o meu primeiro Corvette 58 que eu dou um rolê. É isso, um bom domingo pra você. Pensamento positivo e criatividade pra seguirmos em frente. Beijo, tchau!